Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Hoje iniciamos uma nova temporada que vai falar sobre processo civil e para início da temporada falaremos de processo declarativo. Como convidado, hoje temos uma figura que é conhecidíssima nas lides dos tribunais, nos corredores dos tribunais conhecem-no bastante. Alguns, de certeza absoluta, não conhecem nos corredores dos tribunais, mas já ouviram falar do nome. É autor de uma obra publicada. Dr. Flávio Pimenta, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como está? Muito obrigado, está tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Não foi difícil chegar aqui ao nosso estúdio? Não. Por acaso É fácil, né? Fácil acesso, né? Pois, Dr. Flávio vem hoje nos falar do processo declarativo. Vai falar sobre os pressupostos processuais, a tramitação, vai dar alguns exemplos práticos com ou sem a nossa intervenção. O Dr. Flávio sente-se perfeitamente à vontade de falar dessas matérias porque no seu ambiente laboral lida diariamente com isto. Dr. Flávio, é juiz há quanto tempo? Eu sou juiz há 14 anos. 14 anos. 14 anos. Gosta da profissão? Já gostei mais, confesso. E o que é que faz gostar menos? Desculpa. O que é que faz gostar menos da profissão agora? A realidade também, obviamente, que me fez optar pela magistratura, hoje é um bocadinho mais turva, não é? Há determinadas aspirações do ponto de vista pessoal, não é? Que pensava realizar, mas obviamente que cada vez que mais o tempo passa, mais consciência ganho, que obviamente que não é por via dela que poderei obter, obviamente, ou realizar essas aspirações. Por isso, obviamente, vou considerando que talvez não tenha sido a melhor opção, mas olha... Se não fosse juiz, hoje o que é que faria, não é? Se tivesse que voltar no tempo e escolher uma nova profissão? Sim, tendo formação jurídica, obviamente, a opção que faria era para a advocacia. Pois, tem tempo, né? Quando for a jubilação, ainda pode voltar. Pode vir cá ter, não é? A jubilação agora só se faz aos 70, não é? Aos 70 anos, obviamente. É tarde, acha que é tarde para isso? 70 anos ainda tem forças para alguma coisa para alguém que me solicite para algum serviço jurídico. Obviamente, nessa altura já não sei se... Eu devo sair nessa altura já mesmo muito consumido em termos psicológicos para poder, obviamente... É muito cansativo a atividade da judicatura? Muito. De facto, é muito. Os momentos mais difíceis foram enquanto esteve a exercer funções na primeira instância ou agora como desembargador? Não, assim, o problema da complexidade do trabalho é sempre a maneira como nós temos a consciência do que é que as pessoas precisam de nós, não é? E eu não posso considerar que o trabalho agora é mais complexo ou é menos complexo. A diferença que posso agora apreciar, sendo o Tribunal da Relação um tribunal novo, recentemente não é, instalado, é o volume processual. Não é? Eu tenho menos volume processual no Tribunal da Relação, não é? Em face dessa recente instalação do Tribunal da Relação, do que obviamente no Tribunal de Primeira Instância, onde eu encontrei, já quando cheguei, a pendência era elevadíssima, né? E o volume processual, obviamente, também estando em Luanda, é enorme. Não é? É enorme. Mas em termos de complexidade, não digo que é mais difícil na relação ou é mais difícil de facto, não consigo de facto destrinçar isso. Talvez por isso o café da relação seja mais saboroso, né, do que da primeira instância. Né? Toma mais relaxado, né, pelo menos? Olha, por agora sim, mas é uma coisa verdade. Os dados, ainda tempos estive a debater com um colega meu, que ele é responsável pela gestão do nosso site em termos de informação estatística. E eu procurei fazer-lhe uma correção que ele estava equivocadamente a ter em conta, nem é colocar o site, é ter em conta, né? Antes mesmo de colocar no site. E eu depois fui-lhe mostrar os dados reais. E, de facto, a Câmara do Tribunal em que eu funciono, que é uma Câmara que, neste momento, além da competência em matéria civil, não é? Está também residualmente ou subsidiariamente a tomar, tem competências da Câmara de Contencioso, Família e Justiça Juvenil. A verdade é que o volume processual está a crescer muito rápido e a nossa resposta também não está a ser, e nunca é, a resposta do Tribunal em termos de decisão, nunca é no mesmo momento da necessidade. É verdade, grau de entrada do Tribunal. Não é.
Doutor, o nosso podcast, eu já lhe estive a explicar aqui no off, tem duas componentes. Uma componente assim mais engraçadinha, mais lúdica, menos séria, não é? Em que vamos brincar um bocadinho com o tema que escolhemos. E a outra parte que é técnica, não é? Que poderá ser introduzida ou não a critério do seu doutor, algumas brincadeiras também, não é? Dependendo de si, claro. E para começar esse momento mais lúdico, eu tenho aqui uma questão que é a seguinte. Se um juiz pudesse, perdesse o seu caminho de ida para o tribunal e pedisse ajuda a um advogado para chegar até ao seu tribunal, isso podia ser encarado como assistência jurídica gratuita? Estamos num momento lúdico, porque assim, eu só posso dizer, eu não posso me imaginar que o juiz perde. É isso mesmo. Quando se chega ao ponto do juiz perder o caminho para o tribunal, alguma coisa aí não está bem. Sabes que a condição psicológica do juiz também é um fator, obviamente, determinante para ele poder continuar o exercício das funções. Aliás, até estatutariamente está previsto essa possibilidade. Por isso, um juiz que perca o caminho para o tribunal, quer dizer, isso é muito grave. Mas pronto. Se perdesse. Mas imagino que, olha, remotamente acontece essa possibilidade e vai encontrar um advogado, obviamente. Tinha de ser logo um advogado, não? Podia ser qualquer outra pessoa, mas encontra logo um advogado, obviamente. O advogado não faz nada de graça, não é? Pois. Pronto, é isso. Em princípio não, mas se dá indicação de graça, será assistência gratuita. A verdade é que pronto, nós, saindo do campo lúdico e podendo explicar isso, obviamente, para que se entenda o que é assistência, né? Assistência judiciária gratuita, há que primeiro ter em conta que nós temos um regime de assistência gratuita, um regime legal de assistência gratuita, obviamente, que ela pressupõe várias modalidades, não é? Dentre elas o patrocínio judiciário gratuito. E para que obviamente alguém obtenha essa assistência judiciária, tem que preencher certos requisitos, dentre eles a insuficiência económica, não é? É claro que eu não sei se um juiz, bem, na realidade um juiz até com aquilo que ganha hoje se poderia conseguir podem, em determinadas circunstâncias, a poder alegar insuficiência económica, obviamente, para fazer face à necessidade da assistência judiciária. Pronto. E como a consulta judiciária também constitui uma modalidade da assistência judiciária no seu global, porque ela pressupõe, obviamente, o apoio judiciário, a consulta judiciária e depois o patrocínio gratuito, obviamente podia ser, quer dizer, dependendo das circunstâncias, mas não sei. Mas, obviamente, olhando para a lei, um primeiro fator, obviamente, isto tem em conta a assistência gratuita, tem a ver, obviamente, com um princípio fundamental constitucional, que é o direito de acesso aos tribunais. E o que é garantido é que ninguém pode ser, obviamente, coartado da possibilidade de ir a tribunal e obter a satisfação de um direito por insuficiência económica. Mas não sei se um juiz, obviamente, poderia preencher esse requisito, obviamente, para poder obter assistência gratuita. Mas, de qualquer modo, olha, o advogado ali faria um ato de bondade ao juiz, a ver se lhe indica. É característico dos advogados fazerem atos de bondade. Os advogados costumam fazer atos de bondade. Ainda bem. E isso, de facto... É necessário, não é? É necessário, é verdade. Há uma outra questão. Se alguém, o autor, num processo declarativo, alegasse como fundamento para um pedido de indemnização negligência emocional pelo facto da namorada, enquanto o período em que estiveram juntos, sempre levar a ver comédias românticas que ele não gosta, acha que isso teria algum fundamento? Bem, quer dizer, eu não sei, deixa-me destrinçar a questão em dois pontos, mas o fundamento da indemnização teria a ver com o fim da relação ou pelo facto da namorada, no decurso da relação, levá-lo a assistir comédias românticas a contragosto. Quer dizer, porque há duas seriam os dois fundamentos, na verdade. Terminou a relação, mas enquanto nos relacionamos, eu era obrigado a ver constantemente aquelas comédias românticas, no entender do autor, horríveis. Seria algum fundamento? Quer dizer, eu penso que não, porque obviamente que as relações jurídicas
tem na sua dimensão um valor ético mínimo comum, ou seja, o direito só intervém, obviamente, onde as outras normas, ordens normativas sociais não intervêm. Eu penso que isso que está em causa é quebra de regras de trato social, moral, muitas vezes até religiosa, mas não, obviamente, não é o campo de aplicação do direito. Um fotógrafo britânico, há uns anos atrás, numa exposição que fazia num parque temático, perdeu a câmara por um grupo de macacos e permitiu... Essa história é real, efetivamente. Perdeu a câmara enquanto fazia fotografias e os macacos apossaram-se da câmara e fizeram duas selfies, muito bonitas. E o fotógrafo reclamava para si as fotografias. A autoridade do país, acho que a Indonésia, reclamava que ele não podia ser o autor. Quem seria o autor? Os titulares dos direitos autorais das fotografias eram os macacos, porque foram eles que tiraram as fotografias. E o fotógrafo dizia, não, eu preparei as câmaras e, efetivamente, as fotografias são minhas e não dos macacos. É, efetivamente, o modo como se concede, como se aprecia, o conjunto de atos tendente à apreciação desta matéria que vamos estudar hoje? Considera que é isso? Sim, sim. Tem especiais atinências, obviamente, com o processo declarativo. Obviamente, o exercício e a declaração de direitos civis fazem-no, grosso modo, por via de uma ação em tribunal, não é? E o processo declarativo é um mecanismo, obviamente, que os Estados concebem, obviamente, para a identificação e qualificação das normas jurídicas aplicáveis a um determinado conflito que se gera, não é, entre dois titulares que um sujeito titular de direito, entre dois sujeitos titulares de direitos privados em conflito. Quais seriam os pressupostos? Qual é a base, no fundo, que as pessoas tinham que reunir para conseguirem propor uma ação declarativa? O que é que tinham que considerar como pressupostos? Bem, em princípio, assim, as relações jurídicas, não é, são, pronto, isso, teoricamente, elas são dotadas de garantia, não é? As garantias das normas jurídicas é que elas conferem a possibilidade de coativamente se fazerem declarar. E elas postulam a possibilidade de recurso ao tribunal para exigir a reintegração de um direito violado, prevenir a consumação da violação de um determinado direito ou fazer declarar um determinado direito potestativo que o titular não consiga fazer declarar extrajudicialmente. No domínio das relações jurídicas, há uma composição, uma estrutura, há um núcleo, não é, que é estabelecido entre o titular de um direito subjetivo e, na contraparte, estaria um sujeito vinculado a um dever jurídico. Não é? Essa é a estrutura de uma relação jurídica. E, desse ponto de vista, para que haja uma ação, o titular do direito subjetivo, obviamente, querendo prevenir a violação do seu direito ou a reintegração da situação jurídica afetada por essa violação, obviamente ele pode recorrer a tribunal, porque a lei lhe garante essa possibilidade. Agora, se entrarmos no domínio concreto da ação declarativa, pronto, há determinados pressupostos antes que o tribunal possa entrar na decisão, ou seja, na aplicação do direito que resolve aquela situação em concreto, não é? Aquele litígio em concreto, é preciso que se afere um conjunto de requisitos, no fundo, que tornam essa decisão idónea. Não é? E se tomarmos em conta essa situação concreta que aqui apresentou, é preciso, pelo menos, na afirmação de quem é o titular da pessoa que vai ao tribunal, ele tem que fazer uma afirmação de que se posiciona como titular do direito, não é? E de que há uma pretensa violação desse direito. Desde logo, há esquematicamente e sinteticamente determinados pressupostos que não sei se valia a pena já desenvolvê-los aqui. Faz favor, doutor. Pronto. No domínio da ação declarativa, pronto,
nós... Não anunciamos, já estamos na parte técnica da... Eu não queria fazer essa antecipação. Faz favor, não era mesmo o momento de virada. Okay. Era o momento de virada. Pronto, na verdade é assim, nós no nosso sistema judiciário, nós temos no âmbito do direito civil. Eu sempre que tiver tenho que fazer sempre reparo, porque obviamente que há outros direitos, geralmente direito penal, direito administrativo, direito contencioso, que têm outro tipo de ações. Nós estamos a falar sobre das ações no âmbito do direito civil. Não é? No âmbito do direito civil nós temos dois mecanismos de tutela jurisdicional por via de duas ações principais. Uma é a ação declarativa e a outra é a ação executiva. Não é? A ação declarativa é aquela por via de qual o titular de um determinado direito quer obter uma declaração, não é? Do tribunal, tendo em conta a lei aplicável, de uma solução que resolva o litígio que o opõe a um determinado sujeito de direito privado. Depois teremos as ações executivas, obviamente que, consoante um fim, procura obter a realização coativa do direito através de determinadas providências coercitivas destinadas à reintegração de um direito declarado, mas violado. Então, consoante o fim, o nosso sistema judiciário destrinça duas ações, ações declarativas e ações executivas. No domínio das ações declarativas, que é aqui que nos traz, não é? No fundo, o tema de hoje, não é? Nós podemos ainda encontrar, consoante o fim, e isso obviamente tem uma previsão legal até, prevista no Código de Processo Civil, que as ações podem ser declarativas de simples apreciação, de condenação ou constitutivas. Não é? As ações declarativas de simples apreciação requerem apenas que o titular vise com ela, não é, a obtenção de uma declaração de existência ou inexistência de um direito ou de um facto. E as ações declarativas de condenação, para além da declaração de existência ou inexistência desse facto, obviamente, pressupõe ainda a imposição a uma determinada pessoa de uma determinada prestação por violação ou reintegração desse direito, do direito violado. E depois teremos ainda as ações declarativas constitutivas, no fundo, que é fazer declarar onde o seu campo de aplicação privilegiado são os direitos potestativos, que é, no fundo, fazer declarar ou reconhecer a existência de um determinado direito que pressupõe a alteração da ordem jurídica existente, seja ela por via de extinção, modificação ou constituição de uma situação nova. Pronto, em princípio, esse é o panorama que temos em termos de ações declarativas. Então, elas estão... A previsão legal dessa conceitualização que fez. A definição desses tipos de ações, elas encontram-se no Código de Processo Civil, no artigo 4º. Penso que é o artigo 4º, onde estão consagradas a definição desse tipo de ações. Ok. As espécies de ação? São as espécies de ação. As espécies de ação, em termos de direito civil, elas são duas, não é? Como já disse. Não é? Temos as ações declarativas e a ação executiva. Não é? Essas são as espécies de ação. Agora, no domínio das ações declarativas... É que são essas três também. É que entram, pronto, há essa, consoante o fim, obviamente, elas se destrinçam nessas três modalidades de ações declarativas. Não é? Sei quais são os tipos de ação declarativa que existem, tenho um bom direito, quero propor uma ação, consulto, obviamente, um advogado, o advogado faz o requerimento inicial, que pressupostos processuais é que ele deve ter em conta antes de introduzir a ação em juízo? Ok, assim, a ação judicial inicia-se com a proposição, não é, de uma petição em tribunal. Não é? No fundo, a petição, ela que vinca a temática ou objeto processual que vai, obviamente, ser objeto de análise pelo tribunal para compor um determinado litígio. É claro que a posição que depois o réu vai manifestar quando ser chamado a deduzir uma oposição à pretensão do autor, não é? Ela, no fundo, vai definir, não é, tematicamente o objeto, não é, do processo. Mas é pela petição inicial, não é, que é assim que se designa, não é, a peça onde o autor, não é, o autor, no fundo, é também a designação processual que define o titular do direito que pretende vir ao tribunal obter uma declaração para a solução do caso ou do litígio que opõe a uma outra pessoa. Não é? Então, a ação judicial, ela tem início, não é? E marca o início da instância, que assim também se designa, através da sua apresentação em tribunal. Não é?
Pronto. Nessa petição, não é? O autor, obviamente, para que ela seja recebida, não é? Para que ela seja recebida, é preciso que o autor observe determinados pressupostos, desde logo. Não é? O primeiro deles, pronto, em princípio, o autor tem que ter personalidade judiciária, não é? Que esse é um dos pressupostos fundamentais para que o tribunal possa reconhecer que estão reunidos determinados requisitos que lhe permite, não é, emitir essa declaração da existência de um direito e a solução, a reintegração ou reparação desse direito violado. Então, o autor tem que ter personalidade judiciária. Já sabemos que a personalidade judiciária, não é, de acordo com aquilo que está previsto no Código de Processo Civil, aplica-se por princípio da equiparação com a personalidade jurídica, não é? Obviamente quem tiver personalidade jurídica tem em regra personalidade judiciária, não é? Que é um dos pressupostos, obviamente, para alguém poder ir ao tribunal, é ter essa personalidade judiciária. Sendo pessoa humana, obviamente que essa personalidade judiciária adquire-se com o nascimento completo e com vida, não é? Essa é, obviamente, a consagração que está no Código Civil. Sabendo que, obviamente, que não são só as pessoas humanas que, em termos do nosso sistema normativo, têm personalidade judiciária. Há determinadas entidades, não é, coletivas que também são reconhecidos direitos ou personalidade jurídica, como tal também personalidade judiciária, de acordo com o princípio da equiparação. A ação proposta pela Associação dos Animais, naquele exemplo, pois, se essa associação... emperrava aqui. Sim, se essa associação, obviamente... Porque, assim, entre nós... Assim, só para fazer uma sim, eu estou a ligação. perceber. Assim, e uma questão importante, obviamente, trazida desse exemplo, é aquilo que se discute já em alguns ordenamentos jurídicos, é da questão da personalidade jurídica dos animais. Não é? Saber, obviamente, aos animais se lhe é reconhecido ou não personalidade jurídica. Não é? E há ordenamentos jurídicos em que há uma evolução nesse sentido, não é? E nesse caso concreto, no exemplo que aqui trouxe, poderia nem ser por via de uma associação dos animais, protetora daqueles animais, mas poderia ser por via dos próprios animais a interporem uma ação judicial, obviamente, quer dizer, representados por alguém, obviamente que esse mecanismo, esse sistema que admite, reconheça a personalidade jurídica aos animais, tinha que ter um processo, não é? De reconhecimento, ou pelo menos de representação judicial desses animais em caso deles pretenderem interpor uma ação. Obviamente, quer dizer, isso é um campo, obviamente, onde não vamos entrar... explorar num futuro. Num futuro. Pronto, mas um primeiro pressuposto, então, que já referi, seria a personalidade judiciária. O segundo seria a capacidade judiciária. No fundo, da mesma forma que para a personalidade judiciária há um princípio de equiparação, não é? Com aquilo que é previsto na lei substantiva, no Código Civil, também se aplicaria o mesmo princípio da equiparação, ou seja, quem é dotado de personalidade, de capacidade jurídica, também tem capacidade judiciária. No fundo, a personalidade judiciária é a suscetibilidade da pessoa ser parte num processo judicial. A capacidade judiciária é a suscetibilidade da pessoa poder estar por si num processo judicial. Não é? Pronto. Significa que os mesmos mecanismos que visam suprir a incapacidade jurídica, e falamos aqui da incapacidade jurídica de exercício, não é? Também seriam os mesmos que suprem a incapacidade judiciária, porque a suscetibilidade de poder ser parte em juízo pode ser suprida pelos mesmos mecanismos que se suprem a incapacidade jurídica. Por exemplo, se um menor que não tem capacidade de exercício, obviamente, ele não está privado de poder interpor uma ação em tribunal. Agora, se o suprimento é por via da representação, através do poder patronal, ele também pode interpor uma ação por via, obviamente, do Instituto da Representação pelo poder patronal. Significa que quem é parte não é o pai ou a mãe, não é? Nos termos dessa lei, o pai e a mãe quiser, obviamente, interpor uma ação em nome do menor, têm de estar os dois acompanhados, a não ser que haja divergência entre eles, depois o juiz tem que determinar quem é que, no caso, passa a representar o menor. Mas, no caso, quem é parte não são os pais, seria o menor. Quer dizer que o menor pode ser parte em juízo desde que suprida essa incapacidade por via, obviamente, da representação ou pela tutela, né? Ou pela tutela, no caso. Pronto. Esse seria o segundo pressuposto. Depois teria ainda o pressuposto que é o pressuposto da legitimidade. Não é? A legitimidade também traduz um pressuposto processual na medida em que, para que alguém vá a tribunal,
para que o titular do direito vá a tribunal, é necessário que se reconheça que ele tem a posição de ser ele a pessoa que pode exigir, não é, uma determinada pretensão face ao réu, não é? O réu, no fundo, é a pessoa contra quem essa pretensão é deduzida. A questão da legitimidade é uma questão de posição. Significa que a especial atinência que ele tem com o direito que ele quer ver reconhecido e a imposição que ele quer que seja imposta ao réu tem de ser ele, não é, face a esse direito, a pessoa que, no fundo, pode exigir essa pretensão. Não é? Então, significa que a pessoa que vai ao tribunal tem que ser reconhecida a legitimidade para ser ele o autor dessa pretensão. Temos um exemplo, doutor, para avançar só aqui. Um exemplo de legitimidade. Imagina que... Podemos pegar naquele exemplo que falou da... Não, continua. Imagina que eu tenho um carro estacionado à porta da minha casa, não é? Por alguma eventualidade, há um carro que provoca um choque no meu. Mas eu não estou em casa. Não é? Eu que sou o dono do carro não estou em casa. E o meu vizinho que estava na varanda vê que o meu carro foi danificado. E vai ele no dia seguinte e põe uma ação em tribunal a dizer, olha, está aqui, eu verifiquei que esse senhor embateu no carro do meu vizinho que estava ali estacionado, provocou esses danos, então eu venho, obviamente, aqui a tribunal exigir que ele seja condenado a reparar os danos que provocou na viatura. Pronto. Será que o meu vizinho, não é, pode intentar essa ação, pode exigir do causador do dano, não é, a reintegração do direito violado? Pronto, está aqui um caso de legitimidade. Obviamente que o meu vizinho não tem, o direito não lhe reconhece essa legitimidade, não é? Só poderia ser, no caso, o proprietário do veículo que pode exigir em tribunal, não é, a pretensão de reparação dos danos que foram causados ao veículo. Porquê? Isso por uma razão muito simples, porque se não se admite, ou seja, se não se tem a exigência de que a ação deve ser interposta pelo titular do direito, ou seja, o titular da relação material controvertida, é assim o termo específico que se deve, obviamente, utilizar para quem é parte legítima, porque a lei formula critério de equiparação formula 3 critérios, obviamente, para definir quem é parte legítima. A parte legítima, não é? Primeiro, formula que é relativamente ao interesse direto a esse direito, ou seja, é parte legítima quem tem interesse direto na pretensão que vai formular em juízo. Depois formula um subsidiário que o interesse direto afere-se por quê? Nem é um subsidiário, no fundo vai aprofundar esse critério do interesse direto. O interesse direto afere-se a partir de quê? Da utilidade económica do direito, não é? Ou da pretensão deduzida. Significa que é titular do interesse direto aquele que retira da satisfação do pedido uma utilidade económica. E, obviamente, no contraposto porque a legitimidade afere-se nos dois polos, quer no polo ativo, aquele que interpõe a ação, quer no polo passivo, aquele, obviamente, que está sujeito que contra ele seja deduzida uma pretensão. Então, nesse caso, o interesse direto para o sujeito passivo afere-se a partir de quê? Do prejuízo, não é? Que pode decorrer da precedência da pretensão do autor. Exatamente. E depois, em caso de dúvida, formula um outro conceito que o interesse direto afere-se ainda o quê? A partir da construção da relação material controvertida entre o autor e o réu. Quer dizer que, se não se conseguir aferir a partir dos dois primeiros onde é que reside o interesse direto, ele ainda pode aferir, ele passa a ser aferido por isso. No fundo, quem integra, não é? Quem são as partes que integram a relação material controvertida. E a partir daí se identifica então quem é a parte legítima. Pronto. Esse é também, obviamente, um dos pressupostos processuais. Ou seja, para que eu possa ir a tribunal e exigir uma determinada pretensão, eu tenho que ter legitimidade, não é? E essa legitimidade não se confunde com a legitimidade substantiva. Estamos a falar de legitimidade processual. No fundo, é a posição da parte perante um determinado processo concreto. Porque no domínio dos pressupostos processuais não se está a fazer um juízo se ele tem ou não direito àquilo que ele vem reclamar. Atenção, pode-se reconhecer
que ela é a pessoa que pode vir exigir essa pretensão, mas depois na decisão se reconhecer que o direito que ele veio exigir não lhe assiste. Não é? Temos aqui que ver diferenciado essa questão. Devidamente esclarecido. Depois teremos ainda um outro pressuposto, que é o da representação judiciária, já que falou até do apoio gratuito do advogado, que é a representação judiciária, que, em regra, excepcionando alguns casos, os processos judiciais exigem, não é, o patrocínio obrigatório de advogado, não é? Por variedíssimas razões, quer porque muitas vezes exigem conhecimentos técnicos que as partes obviamente não possuem, e quer porque se requer que num determinado processo judicial são necessários a serenidade e a objetividade necessárias que a parte que está envolvida num conflito pode não ter. Então é necessário que obviamente ele seja representado por um técnico profissional, forense, obviamente tem regras de advogados para representar então essa parte. Este também é um pressuposto processual, quer dizer que significa que naquelas ações, não é, que são de constituição obrigatória de advogados, a parte obviamente não constitui um advogado, lá está, o Estado obviamente o Tribunal teria necessidade, pode suprir oficiosamente essa situação, nomeando um advogado oficioso para a parte. Obviamente, verificado certas condições, nomeadamente a insuficiência económica, obviamente, para poder constituir um advogado. Mas atenção, há aqui uma particularidade, é assim, se a falta ceder do lado do autor e o autor não invocar a insuficiência económica, não é, relativamente à possibilidade de constituir um advogado, em princípio, a falta dessa constituição pode gerar o quê? Gerar a verificação da falta de um pressuposto, que justifica o quê? Um indeferimento da ação do autor, não é? Eu depois já vou às consequências, obviamente, genéricas da falta desses pressupostos, mas só aqui adiantar isso. Se for por banda do réu, ou seja, o réu não constituiu obrigatoriamente o advogado quando devia, se ele não constituiu, obviamente, a ação segue sem que haja um advogado, só que o réu não pode, obviamente, praticar atos no processo, porque, em princípio, esses atos só podem ser praticados por via do advogado. E a ação segue, obviamente, à revelia do réu, segue um processo à revelia. Pronto, este também seria é o patrocínio obrigatório. Depois entraríamos ainda no domínio da competência, não é? A competência do tribunal, que é também um importante pressuposto processual. Ou seja, como nós sabemos, há uma estruturação. Os direitos num determinado ordenamento jurídico são diversos, não é? São variados, não é? Há uma panóplia enorme de direitos. E os Estados se estruturam de modo a que cada tribunal se especialize, não é? É todo conveniente até que isso exista, que cada tribunal se especialize na apreciação só de determinadas matérias, não é? E daí então a questão da competência. A competência de fundo corresponde a uma fração que cabe um tribunal em concreto, não é? Dizer o direito, não é? E segundo aquilo que é a nossa estrutura, sistema de poder judicial, nós podemos definir para já o seguinte: nós temos uma jurisdição comum, encabeçada pelo Tribunal Supremo, que integram os tribunais da relação e os tribunais de comarca como primeira instância. Depois teremos uma outra jurisdição militar, encabeçada pelo Supremo Tribunal Militar, que é integrada depois pelos tribunais militares da região. Depois temos tribunais de competência especializada, não é? Que só existem tribunais superiores de competência especializada, que é o Tribunal Constitucional e o Tribunal de Contas. Obviamente a Constituição prevê ainda a criação de tribunais administrativos, encabeçado por um Tribunal Superior. Obviamente que o Tribunal Administrativo hoje, pela lei de organização e funcionamento dos tribunais da jurisdição comum, integram a jurisdição comum, não é? Não foi ainda autonomizado, e prevê ainda também a criação de tribunais marítimos, que também integram hoje ainda a jurisdição comum, eles também não foram autonomizados. Pronto. Voltando para a jurisdição comum, que é que ela nos interessa, obviamente que são os tribunais de jurisdição comum que têm, obviamente, competência para a aplicação do direito civil, não é? Do direito civil. A nossa estrutura, em termos de matéria, define o seguinte, não é? Em termos de matéria. Nos tribunais de primeira instância, os tribunais estão organizados por matérias, não é? E temos tribunais penais, temos tribunais civil,
temos tribunais da família, temos tribunais aduaneiros e fiscais, não é? Hoje, segundo a lei, a competência dos tribunais contencioso administrativos, eles estão autonomizados, embora não tenha ainda sido implementada, e temos os tribunais de menores, não é? Que hoje se designam justiça juvenil. Pronto. Então nós temos essa repartição de competências em primeira instância desses tribunais. Significa que, no âmbito do direito civil, se a ação pressupor direitos como personalidade, dos contratos, direitos reais, obviamente essas matérias são da competência dos tribunais cíveis, não é? E direito comercial, não é? Não, nós temos também... Temos uma sala especial. Temos, obviamente, tribunais de competência sobre matérias comerciais, também que estão afastados, não é? Então, relativamente à matéria comercial, é para o Tribunal de Comércio, não é? Relativamente à matéria que hoje aqui, direitos de personalidade, direito dos contratos, direitos reais, essas matérias são, obviamente, da competência do Tribunal Civil. Nós designamos salas, não é? Sala civil. Se for no âmbito do direito da família, não é? Direito de família, eles devem ser da competência das salas da família. Ainda temos, obviamente, os direitos dos menores, que também integram a panóplia do direito civil, para as salas de justiça juvenil. Pronto. Em princípio é assim que se arrumam. Competência, no fundo, pronto, é esse pressuposto processual que procura, no fundo, identificar qual é o tribunal competente para apreciar aquela questão em que, em concreto, se requer uma declaração judicial. Significa que quem vai propor ação tem, obviamente, que fazer já esse apuramento do tribunal competente para apreciar a questão. Até porque, em regra, ele deve identificar na petição, obviamente, que se submete a tribunal, qual é o tribunal competente, por formas até a identificar se essa escolha pelo tribunal é ou não incorreta. Pronto. Esse é também um pressuposto processual. Um outro processo processual que não tem, obviamente, consagração legal, que é o chamado de interesse processual. No fundo, ele visa identificar aquelas questões em que não se justifica, não é, o recurso a uma ação judicial. Obviamente, a ação judicial só se justifica naqueles casos em que ou há a violação de um direito previamente já identificado, ou, pelo menos, há uma situação de incerteza objetiva que justifica que a parte, obviamente, recorra ao tribunal. Significa que o interesse processual, ou chamado também interesse em agir, também assim designado pela doutrina, também configura um pressuposto processual. Em regra são estes, não é? Em regra são estes pressupostos processuais. Muito bem esclarecido, doutor. Acho que estamos satisfeitos com esta parte dos pressupostos. Verificados os pressupostos, certinhos, a ação entra. Há uma curiosidade que eu sempre tive, mas pronto, poderá ser um bocadinho adentro da profissão do doutor, se for inconveniente respondê-la, eu entendo. Mas a curiosidade é, o processo, depois de distribuído, chega à mesa do magistrado judicial e a primeira coisa que o magistrado faz é exatamente apreciar se os pressupostos estão cumpridos. Se está tudo aí. Sim, certo. E o que é que acontece se não estiverem? Isso é uma questão técnica que vale a pena, dar os desenvolver um bocadinho mais. Sim. Não é? Os pressupostos processuais são os requisitos essenciais realmente que se devem verificar para que a ação possa ser recebida em tribunal. Não é? Dentre eles já aqui identificamos. Mas para além desses, para além dos pressupostos processuais, há ainda os requisitos da petição inicial. Ou seja, é óbvio que os requisitos da petição inicial muitas vezes consomem parte destes pressupostos, mas há determinados requisitos da petição inicial que são próprios apenas da petição inicial. Sim. E não se referem sequer aos pressupostos Sim. processuais. Não é? Pronto. A petição é introduzida direito em juízo, não é? Onde o autor, obviamente, vai ter que identificar primeiro as partes, ele e o réu, identificar o tribunal competente, indicar a forma do processo, não é? Expor as razões de facto e de direito em que se funda a sua pretensão e concluir a petição com a formulação de um pedido. Não é? Pronto. Esses, em princípio, são os requisitos gerais em que a petição deve conter. Não é?
Essa petição apresentada em juízo, pronto, há um processo de distribuição que já aqui referiu. A distribuição, no fundo, é um mecanismo de sorteio que procura, obviamente, fazer a repartição igual pelos juízes e garantir um princípio fundamental de direito, que é, obviamente, o juiz natural, não é? Para que não se escolha o tribunal que vá decidir, quando se diz o tribunal, o juiz que vá decidir aquele processo. Então, distribuído o processo, obviamente, é colocado à mesa de juízes para o primeiro despacho liminar. Não é? É óbvio que processualmente não tem sido prática nos tribunais, mas a distribuição tem determinados poderes processuais para, face à omissão de determinados requisitos da petição, poder recusar a petição. Só que muitas das vezes, obviamente, a Secretaria, não munida desses conhecimentos, obviamente que os operadores da Secretaria da Distribuição, não munidos desses conhecimentos, muitas vezes não fazem operar essas consequências, não é? E deixam ao juiz ser ele, obviamente, logo em primeira instância, poder aumentar a ferir da falta desses requisitos. Não é? Pronto. Então o processo é colocado à mesa de juiz para o primeiro despacho liminar. Em regra, o primeiro despacho liminar pressupõe, obviamente, a verificação desses pressupostos. Não é? Desses pressupostos. Desde logo, o quê? A competência, a capacidade, verificar se, obviamente, a personalidade judiciária da parte que interpõe a ação, a sua capacidade judiciária, a sua regular representação, a competência do tribunal. Não é? Ele pode, a partir dos dados da petição, identificar, desde logo, esses pressupostos. Não é? Mas tem que ir mais longe, porque o despacho liminar depois pressupõe também análise, não é? Dos requisitos da própria petição, não é? Desde logo, o que eu aqui indiquei, a indicação da forma de processo. Não é? É um aspecto que muitas vezes os tribunais não têm sido rigorosos. Não é rigorosos. Têm muitas vezes emitido decisões incorretas, tendo em conta o equívoco entre o dever de indicação da forma de processo com a indicação da espécie de ação. Não podemos confundir a espécie de ação, ou melhor, a ação com o tipo de processo, não é? Porque há juízes, obviamente, que entendem que é também requisito da petição, não é? A identificação da ação que o autor requer. Não, isso não é obrigatório, não é? O autor pode, se quiser, e obviamente tem sido prático dos advogados identificar, olha, a ação declarativa de, não é? A ação declarativa de condenação e depois, então, faz referência à forma de processo, mas obviamente que a indicação da espécie de ação não é sequer obrigatória. E muitas vezes o juiz determina, ou por via de despacho de aperfeiçoamento, a indicação correta da ação, se entenderem que ela está incorreta, ou muitas vezes, e mais grave, não é? Incorretamente, despacho de indeferimento liminar da petição por falta da indicação da espécie de ação. O que é obrigatório é a indicação da forma de processo. E, obviamente, a sua omissão, em princípio, lá está, ela acarreta não o indeferimento da petição, mas a recusa do seu recebimento. Lá está. Isso era um ato que a Secretaria poderia, obviamente, praticar sem ser submetido a um despacho do juiz. Mas muitas vezes, se isso não for feito, obviamente é o juiz que tem que identificar essa omissão, obviamente, e extrair dela as consequências pela falta de indicação. Agora, a incorreta indicação não pode gerar indeferimento da petição, nem pode gerar recusa por parte da Secretaria no recebimento da petição, não é? A incorreta identificação da forma de processo, obviamente, confere ao juiz ou o convite à parte para corrigir a incorreta indicação da forma do processo, ou então o juiz oficiosamente, o Código de Processo lhe confere essa possibilidade de corrigir a forma de processo escolhida pelo autor. Obviamente que a forma de processo, e já vamos aí, porque os atos a praticar e as formalidades a observar no domínio da ação declarativa não são todas iguais. Não são todas iguais. E a definição dos termos essenciais de cada ato, de cada formalidade que se devem praticar, são, no fundo, definidas por lei. É a lei que as define. Não é? E separa dois aspectos fundamentais. Uma são a forma de processo comum e outras são as formas de processos especiais. Nós também temos que identificar isso. Não é?
Porque a lei depois define que há determinados atos e formalidades a observar que a própria lei define o modo como eles se desenvolvem, não é? E através de um processo de identificação daquilo que é o fim visado pelo autor ou o direito que está em causa, pronto, a lei determina que ele segue, ou seja, a declaração ou o reconhecimento desse direito só pode ser obtido por via de um processo especial que a própria lei regula. E, no outro campo, está então a forma de processo comum, que é residual, ou seja, ela, no fundo, é de aplicação subsidiária. Se não existir uma forma de processo especial, há que se recorrer à forma de processo comum. A forma de processo comum depois também tem as suas diversas modalidades, não é? E para a determinação das modalidades da forma de processo comum é preciso, obviamente, olhar quer pelo valor da ação, não é? O valor da ação, no fundo, representa a utilidade económica do pedido, não é? Ele é qualificado por essa via, quer pelo fim ou pela natureza do direito que se procura tutelar. Elas, no fundo, esse critério é o critério que determina depois, na forma de processo comum, quais são as suas modalidades. Porque nós depois temos uma forma de processo comum ordinária, temos uma sumária e temos uma sumaríssima. A forma de processo comum ordinária, o critério para a sua determinação é se o valor da ação, como disse, o valor da ação, a indicação do valor da ação é também um requisito da petição, ou seja, que o autor deve indicar. O valor da ação, no fundo, representa a utilidade económica do pedido, não é? A lei também estabelece critérios para a identificação quando o valor da ação não corresponde, não é, a um pedido de valor económico, não é? A lei depois oferece critérios, obviamente, para que se possa quantificar economicamente esse pedido. Então, o autor, quando identifica esse valor da ação, obviamente, tendo por base esse critério, também tem de identificar logo a forma de processo comum. Qual é a modalidade de processo comum que ele, obviamente, vem recorrer. E nós teremos, então, a forma de processo ordinário existe quando o valor da ação é superior à alçada do Tribunal da Relação. Não é? Essa é a conjugação que se faz, obviamente, com a norma do Código de Processo Civil que estabelece as várias modalidades da forma de processo comum, com o valor da alçada que é fixado por um regime, uma lei avulsa. Não é? Então, teremos, então, eu não sei se também vale a pena também explicar o que é uma alçada. Não, eu acho que passávamos raso por esse aspecto e avançávamos. E avançávamos, pronto. Porque esta parte do check-in, porque ainda não decolámos com a ação, pois, é verdade. Parece dizer que o check-in consome algum tempinho, mas é necessário, é importante. Pronto, não estava só a diferenciar. Pronto, nas formas de processo comum teremos então a forma ordinária, sumária e sumaríssima. Não é? Pronto, e os critérios, obviamente, para distinguir de uma e de outra têm a ver, obviamente, com o critério do valor da ação e a natureza do direito que se visa exercer. Para a ação que tenha forma de processo comum ordinário, basta que o valor da ação seja superior à alçada do Tribunal da Relação. Para se recorrer a um processo com forma de processo comum sumário, obviamente que o valor da ação é aquele em que o valor da ação está contido dentro do Tribunal de Comarca, não é, de primeira instância, e a sua pretensão não seja a de entrega de coisa certa, a indemnização por dano, não é? Porque, nesse caso, se o valor da ação for inferior a metade do valor da alçada do Tribunal de Comarca, a ação passa a ser sumaríssima. Não é? Pronto. Esses são, no fundo, os critérios que a lei estabelece para a distinção das várias modalidades da forma de processo comum. Pronto. Então, o juiz recebe o processo e o despacho liminar vai no sentido de averiguar, para além dos pressupostos processuais, os requisitos da petição. Não é? E eu penso que um dos principais requisitos que compete ao juiz verificar no âmbito liminar, ou seja, na primeira intervenção judicial que faz no processo, não é? Depois do processo ser distribuído, é, no fundo, em relação à exposição, ou seja, no fundo, à delimitação temática do objeto da ação que o autor faz na petição, quer relativamente à exposição da matéria de facto, quer relativamente à formulação do pedido. No fundo, essa é
a exposição da matéria de fato com a invocação da causa de pedir, não é? E a formulação do pedido, que no fundo forma o chamado objeto da ação, em que liminarmente o juiz se deve debruçar. Porquê? Porque a exposição da matéria de facto e a formulação do pedido, sendo deficientes, pode gerar uma nulidade processual. Aqui o juiz deve, desde logo, aliás, é obrigado a identificar logo no início do processo, não é? E que se traduzem em quê? É que o autor tem o dever, lhe compete a ele identificar qual é a causa de pedir. Não é? O que é a causa de pedir? A causa de pedir, no fundo, é o facto jurídico de onde deriva o seu direito. Não é? Ele tem que invocar, não é? De onde deriva o seu direito. Ele tem que invocar, no fundo, qual é o facto concreto de que deriva a pretensão do direito que ele quer ver reconhecido. Não é? Se ele não indica isso, se configura aqui uma situação de falta de indicação da causa de pedir. E isso gera uma nulidade. Uma nulidade, aliás, absoluta, que nem sequer é suprível. Se ele também não formula o pedido concreto que pretende que o tribunal, não é, dita, né, declare ou reconheça, ou imponha ao réu a conduta concreta que ele quer que o tribunal imponha ao réu, há também aqui a falta de indicação do pedido. Não é? Significa que a falta dessa indicação também gera uma nulidade processual que também é absoluta, não pode ser suprida, que o juiz só tem um caminho, é indeferir a petição. E depois também é preciso que haja uma compatibilidade entre aquilo que se invocou como causa de pedir, ou seja, o facto jurídico de que deriva a pretensão do autor, com o pedido que ele formula. Porque se eles forem compatíveis, ou seja, não haver uma relação de conexão lógica, obviamente aqui se gera também o quê? Uma nulidade processual, a que o juiz também, obviamente, deve extrair as suas consequências. Pronto. No fundo, o que me perguntou é, qual é o primeiro, da primeira intervenção, o que é que o juiz faz? Se pode averiguar ou não os pressupostos? Pode. Porque o juiz lhe compete averiguar os pressupostos processuais e se ele identifica que não estão verificados os pressupostos processuais, ele indefere liminarmente a petição, ou seja, o processo acaba por aí, extingue-se por aí. Ou seja, que o processo não avança para as fases subsequentes, porque nós estamos ainda no início do processo, então o juiz tem logo de identificar se estes requisitos essenciais estão verificados, que há condições para que a ação prossiga, não é? As suas fases subsequentes. Pronto. Essa é, no fundo, o que acontece numa fase liminar. Supondo que ela tenha condições de prosseguir, o que vem a seguir? Pronto. O que vem a seguir, então, nós podemos identificar essa primeira fase, não é? Porque, no fundo, o processo declarativo está dado os atos e as formalidades que se observam, ela pode ser repartida em fases, não é? Nós temos uma primeira fase, que é a fase dos chamados articulados. Articulados, no fundo, são as peças processuais em que as partes expõem as razões de direito e os factos e formulam as suas pretensões, não é? E depois teremos uma fase subsequente, que é a chamada fase da condensação, não é? Onde o juiz, no fundo, vai fazer a seleção daquilo que são os factos relevantes para a decisão da causa, onde ainda pode ocorrer determinados atos processuais que já lá vamos explicar. Depois tem uma fase de instrução, no fundo, que é a fase de preparação, de recolha, de coleção, de indicação dos meios de prova e subsequente produção de prova. Depois temos a fase, então, da fase de discussão e julgamento, que é a fase privilegiada para que a prova seja produzida, não é? E há quem entenda também, obviamente há uma divergência doutrinária, que o ato subsequente, que é a sentença, também compreende uma fase processual. Pronto, em rigor, pronto, estamos a falar aqui de 4 fases. Fases articuladas, fase da condensação, fase de instrução, 5 fases. Fase de discussão e julgamento e depois, obviamente, a fase da sentença. No âmbito da fase dos articulados, não é? Apresentada a petição inicial, o juiz, em despacho liminar, se entender que a petição preenche, não é, os requisitos essenciais para que ela subsista em tribunal, ordena então a citação do réu. A citação, no fundo, é o ato pelo qual se dá a conhecer a uma pessoa que contra ele foi interposta uma determinada ação em tribunal. Essa citação do réu, pronto, ocorre nos termos da lei. Obviamente a lei exige determinadas formalidades para que se dê a conhecer ao réu da existência dessa ação interposta pelo autor. Citado o réu, pronto, ele tem um prazo para apresentar também a sua contestação. No fundo, aqui é o princípio do exercício contraditório, em que o réu também vem dizer, não é, de sua razão, o que é que entende da pretensão que o autor
pretende fazer contra ele. Pronto, a contestação é assim também designada, o articulado em que o réu, no fundo, também expõe as suas razões de facto e formula também uma pretensão. A pretensão, em regra, é obviamente a improcedência do pedido do autor, podendo obviamente usar ainda a contestação para fazer um contra-ataque, não é? Que é aquilo que se chama na gíria doutrinal, que é formular também pedidos contra o autor. Pronto, mas não vale a pena aqui desenvolver essa parte. Apresentada essa articulada contestação, pronto, o juiz obviamente notifica o autor da apresentação da contestação do réu e daí podem estar prevista a apresentação de articulados que nós chamamos eventuais, não é? Não são obrigatórios, não é? Não são obrigatórios, que são a réplica, a tréplica, obviamente ainda pode haver a quadrupla, que é a resposta à tréplica, que são, no fundo, articulados eventuais em que as partes podem ou não fazer uso. Porque os articulados obrigatórios são a petição e a contestação. Depois, obviamente, os outros articulados são eventuais. Certamente, se o réu, na contestação, deduzir pedidos contra o autor, em pedido reconvencional, ou invocar determinadas exceções, que é também uma das modalidades de defesa que o réu pode utilizar, é invocar exceções, e essas exceções são muitas das vezes aquelas que conduzem à falta de verificação de um ou outro pressuposto, não é? Obviamente que ao autor é lícito que venha, obviamente, se pronunciar sobre as exceções que o réu tenha levantado na contestação. Pronto. Essa, no fundo, resume-se à fase dos articulados, não é? Em que são peças processuais, são documentos em que as partes, obviamente, identificam quais são as razões de facto que justificam as pretensões que querem ver declaradas em tribunal. Pronto. Passada essa fase, vamos então para a fase de condensação. A fase de condensação, no fundo, ela é marcada sobretudo por uma audiência, não é? É marcada por uma audiência preparatória. Essa audiência preparatória tem várias finalidades. Nela, o juiz pode procurar, se não ficar suficientemente esclarecido pela discussão que as partes fizeram nos articulados, relativamente às exceções que o réu invocou, não é? Pode levantar a questão da legitimidade, a questão da competência, a questão da falta de representação, quer de uma, quer de outra. Portanto, ele pode arguir que a representação se dá por falta do autor ou do seu lado, da competência do tribunal, da capacidade judiciária ou legitimidade. Portanto, ele pode arguir uma série de exceções. Como também pode arguir exceções, no fundo, que não relativamente a pressupostos processuais, mas aquelas também que podem, obviamente, gerar a extinção do direito do autor, não é? Há determinadas exceções que ele invoca, nós chamamos de exceções perentórias, que, verificadas, se pode reconsiderar que o direito do autor que ele pretendia fazer valer já se extinguiu. Nessa fase, nessa audiência preparatória, então, o juiz procura, obviamente, mais de perto, não é? Fazer essa discussão, se ela também se revelar útil, não é? Se ela se revelar útil, através dela o juiz também pode procurar suprir alguma nulidade processual que seja suprível, não é? Nessa fase, obviamente, no âmbito da audiência, pode convidar as partes, obviamente, a suprirem essas nulidades processuais que se depararam na fase dos articulados, ou insuficiências das peças, ou correção e indicação, ou melhor, a apresentação de um documento que a parte alegou e que não tenha feito juntar. Pronto. Essa é uma das finalidades da audiência preparatória. Mas a audiência preparatória, entre nós, não é obrigatória. A audiência preparatória não é obrigatória. A audiência preparatória, ela torna-se obrigatória se ao juiz se afigurar possível conhecer, não é? Na fase subsequente, ou seja, na fase subsequente, que é, no fundo, num ato subsequente à audiência preparatória, que é através de um despacho, que nós designamos de despacho saneador, se o juiz nesse despacho, não é? No despacho subsequente à audiência preparatória, puder já conhecer, não é? Do pedido, não é? Puder já emitir uma pronúncia definitiva em relação às pretensões que as partes formulam no tribunal. É claro que o juiz só pode se considerar suficientemente esclarecido e com a possibilidade de conhecer dos pedidos formulados pelo autor no despacho saneador, ou seja, numa fase que antecede a fase de julgamento, não é? Se não houver mais controvérsia, não é? Em termos de matéria factual, ou se a questão
que está em causa ser uma questão estritamente de direito. E o juiz estar convencido que, face, não é, à posição das partes tomadas nos articulados, ele se encontra suficientemente esclarecido em relação a essa questão jurídica que dispensa então a fase de julgamento. Por isso, se o juiz se afigurar, obviamente, quer seja questão de direito, quer seja matéria de facto, obviamente, se ele entender que os factos que são essenciais para a decisão da causa já não estão controvertidos, porque a prova instruída com os articulados é clara no sentido da decisão, não é? No sentido da decisão, não lhe permite, obviamente, emitir uma decisão de forma segura e conscienciosa. Obviamente, o juiz pode convocar a audiência preparatória com essa finalidade, no fundo, para evitar decisões surpresa, porque o juiz convoca essa audiência com a finalidade de que as partes façam a discussão do aspecto jurídico da causa. Porquê? Porque ele entende que, em relação ao aspecto da matéria de facto, ele está definido. É, no fundo, nessa audiência que ele vai dar a conhecer: olha, eu reconheço que, pela produção de prova que foi instruída, porque a prova pode ser produzida também na fase dos articulados, quer dizer, a prova documental, que é a prova que resulta da atitude processual das partes, ou seja, quando admitem por acordo, não é, um determinado facto que lhes é imputado, ou quando confessam um determinado facto que lhes é desfavorável. Quer dizer, que essa atitude processual, do ponto de vista do direito probatório, é assumido como prova. E determinados documentos que têm, obviamente, que fazem prova de determinados factos, e nesse caso estamos a falar de documentos autênticos, que fazem prova plena de determinados factos, obviamente que já não podem ser contrariados por outro tipo de prova. Sim. Se forem instruídos com os articulados, obviamente também dispensam o juiz de produzir outro tipo de prova. Se o juiz reunir, obviamente, esses elementos, obviamente que ele está em condições de poder decidir, no despacho examinador, a pretensão do autor que foi formulado. E, nesse caso, o juiz convoca então essa audiência preparatória para dar a conhecer isso. Olha, eu, em relação à matéria de facto, não tenho mais dúvidas, não há aqui factos controvertidos. Obviamente, trago aqui nessa audiência para discutir o aspecto jurídico, qual é o direito aplicável à situação. Pronto. E aí sim, a audiência preparatória se torna obrigatória. Porque se o juiz vai no despacho examinador e decide o mérito da ação, ou seja, se pronuncia sobre a pretensão jurídica das partes, sem convocar a audiência preparatória, onde lhes dá a conhecer que estava em condições de emitir essa decisão, obviamente comete uma nulidade processual por omissão. E a decisão pode ser anulada com esse fundamento. Pronto. Passado. Isto é muito, muito importante. Pronto, isso é um aspecto muito importante. Eu gostava, doutor, antes de avançar para a fase seguinte, que recuássemos um bocadinho para os articulados. Existe um diploma intercalar que, no fundo, domina um bocadinho as apreciações doutrinárias que se fazem sobre as fases ou os articulados complementares. Tréplica, réplica, a necessidade, as condições da sua introdução em juízo, que veio, em Portugal, limitar um bocadinho mais o uso destes dois articulados, a réplica e a tréplica. E eu não sei se podíamos fazer chega uma apreciação sobre isto, porque eu já apreciei, né? Nós não acompanhamos, Angola não acompanhou esta alteração, porque o Código de Processo Civil que está em vigor é que o herdamos com a independência, absorvemos na Constituição de 75, e a alteração que foi feita em 85 pela legislação portuguesa e que, com base na qual foram feitas as apreciações doutrinárias, impõem essas limitações. Certo. Já tive contato com documentos que diziam que não podia, e o fundamento visto a nu não é do direito angolano. Certo. Então, não sei se temos tempo para fazermos uma apreciação. Isso em relação aos articulados, em relação também a uma questão importante, que já também dominou um bocadinho as discussões, que é sobre a obrigação ou não de, com os articulados, juntar, ou seja, com os duplicados dos articulados, juntar quantos anexos, tanto quanto o número de articulados. Ou seja, se é obrigatório eu juntar 4 duplicados e em cada duplicado juntar o número de anexos dos articulados. Não sei se me fiz perceber.
Não, eu por acaso não entendeu. Não me acompanhou, né? Existe uma discussão que é saber se eu, com a petição inicial, certo, eu junto o pedido, a petição, não é? E tenho que colocar os anexos da petição, certo? Sim, quando fala os anexos, está a falar que é os documentos. Os documentos anexos Certo, da sim, petição. certo. E tenho que, com a petição, acompanhar-nos os duplicados. Certo. Eu devo fazer também... Duplicado dos anexos. dos anexos ou não? Dos anexos? Exato. Okay, É sobre isso. Ok, muito bem. Pronto, vamos à primeira. Pronto, é verdade que em Portugal houve uma alteração, não é? Houve uma alteração, obviamente, tendente, obviamente, a racionalizar o tempo e os meios da justiça, em que tornou o articulado da réplica e da tréplica, não é? Dependentes, ou seja, o recurso a esses articulados está dependente da atitude processual que o réu vai tomar na contestação. Ou seja, eles são em princípio, como é também entre nós, facultativos. Não é? Ou seja, entre nós, a réplica, a tréplica, articulados e a quadrupla, né, a resposta à tréplica, são articulados facultativos. Ou seja, o autor só usa a réplica se quiser. Só usa a réplica se quiser. É claro que, se o réu deduzir contestação em que invoca, não é, exceções ou deduz um pedido reconvencional, é todo conveniente que o autor use a réplica para se opor à pretensão deduzida reconvencionalmente pelo autor e, obviamente, contradiga a versão apresentada pelo réu em relação à exceção arguida. Mas o autor, mesmo que o réu não se defenda invocando uma exceção ou deduza pedido convencional, o autor pode, se quiser, usar a réplica. É a diferença em Portugal. Em Portugal, o autor só pode socorrer da réplica se o réu invocar exceções ou deduzir pedido convencional. Não é? Significa que a réplica está dependente da atitude processual que o réu toma com a contestação. Entre nós, não. Sendo facultativo, o autor, ainda que o réu não deduza pedido convencional ou não invoque qualquer exceção, o autor pode, se quiser, dentro do prazo que a lei lhe concede, replicar. Tal como o réu também pode, se obviamente o réu deduzir réplica, o réu, independentemente, porque a réplica, lá está, a réplica também tem uma função processual entre nós, porque o autor pode promover na réplica a alteração, a modificação da causa de pedido e do pedido, certo? Significa que, ainda que, por exemplo, em Portugal, se lá está, a réplica está dependente da atitude processual do autor, do réu, na contestação. Se ele, na réplica, promove a alteração da causa de pedido e o pedido, não é? Significa que só aí é nesses casos que o réu pode usar a tréplica. Entre nós, não. Ou seja, ainda que o réu, na réplica, não altere a causa de pedir, nem altere o pedido, ou reduz o pedido, o réu é lícito apresentar a tréplica. Não é? No fundo, eles são articulados facultativos, mas a sua utilização pelas partes não traduz qualquer combinação. Eles não estão limitados, obviamente, da atitude processual da parte para poder fazer uso desses articulados. Pronto. Eu penso que desse ponto é esclarecido. Agora, em relação ao segundo aspecto, pronto, a lei é clara. O que a parte está sujeita a apresentar com a petição são os duplicados do articulado, não são os documentos. Os documentos não se apresentam em duplicados. Porque quando a lei fala em duplicados, está-se a referir aos articulados. Os duplicados é referência aos articulados. Os documentos não. Os documentos, e ainda há em tribunal, ainda em tempos decidia um processo em recurso, onde se discutia a questão da entrega ou não dos documentos, no ato de citação dos documentos ao réu. Pronto. É que o direito português evoluiu nessa matéria. Não é? Nessa matéria também evoluiu. E até porque, pronto, eles agora têm a tramitação eletrónica, significa que a comunicação dos atos processuais é feita por via eletrónica. Em princípio,
os documentos que acompanham o articulado é disponibilizado na plataforma eletrónica. Só quando eles não possam ser acompanhados, não é? Ou não possam ser disponibilizados por via eletrónica, o advogado da parte que os apresenta tem o dever de os fazer chegar à parte contrária. Não é? Os documentos, nem para falar dos articulados, os documentos. Entre nós não há essa faculdade. É que a própria lei portuguesa, na verdade, diz exatamente com essa clareza. Pois. Duplicado dos articulados e dos documentos. Dos documentos. Nós, de facto, não temos essa aqui. O que é obrigatório é a apresentação dos duplicados do articulado. Os documentos só se apresentam uma via. Sim. Por isso é que a consulta você que quando há o ato de citação ou o ato de notificação da parte contrária da apresentação de um determinado articulado, das duas uma, as secretarias até esse ponto de vista têm evoluído. Muitas vezes, quando é possível fazer, porque também não há recursos muitas vezes para isso, copiam os documentos, têm que copiar os documentos, porque não é obrigatório a parte apresentá-los em duplicado, e apresentam-no com o ato de notificação ou citação da parte, esses documentos. Mas não é obrigação. E o que se levantou, de facto, nesse recurso era se o facto da notificação, e aí no caso era a citação, não ter sido acompanhada dos documentos, traduziam não uma violação do princípio de contraditório, na dimensão de lhe dar a conhecer, não é, a atitude processual que a parte teve com a junção dos documentos. Pronto. Mas a verdade é que a nossa lei não impõe à parte a apresentação de duplicados relativamente aos documentos. Os documentos ficam no processo e a parte, obviamente, tem que os consultar no processo. Obviamente, podendo, obviamente, com a possibilidade de pedir a extração de cópias desses documentos ou de certidões. Agora, há uma dimensão importante nisso, é que o articulado, quando a parte junta um articulado com base no qual também apresenta um determinado documento, tem de o fazer referência no articulado. Para quê? Para que a parte contrária, quando tiver acesso ao articulado, tenha consciência que a parte com o articulado juntou documentos. Para que ele, obviamente, diligencie no sentido de ter acesso a esses documentos. Pronto, isso é uma dimensão também importante desse dever da parte indicar que documentos juntou com esse articulado. Mas num direito a constituir, acha que é aconselhável que se faça uma alteração e se obrigue a juntar os documentos? Não, eu integrei, portanto, a Comissão da Reforma de Justiça e Direito, agora, obviamente, deixou, obviamente, terminou o mandato da Comissão, obviamente, deixou de existir, mas a Comissão Preparatória do novo Código de Processo Civil eu integrei, e obviamente que essa dimensão de comunicação entre as partes, obviamente, foi melhor densificada e agora passa a ser exigido, obviamente, que a parte junte duplicados do articulado e dos documentos que junta, para que a parte contrária, obviamente, deles também tenha acesso. Muito bem, muito bem. Estávamos na fase da condensação. Pronto. A fase de condensação, obviamente um dos atos principais que se praticam nessa fase é a audiência preparatória, como já disse. Já disse que ela, em regra, é facultativa, não é? Quando se destina apenas a quê? A conciliar as partes ou a discutir exceções, porque o juiz pode recorrer facultativamente a esse mecanismo quando entende que entre as partes há a possibilidade de as aproximar e que o objeto do litígio seja decidido por via de conciliação, não é? No fundo, por transação. Não é? Eu vou aqui apresentar a minha posição em relação a isso. Quer dizer, eu, olhando para os articulados e a manifestação da posição das partes no processo, sempre que entenda que há a possibilidade de as aproximar e de obter uma transação, eu convocava a audiência preparatória, porque eu acho que é uma oportunidade excelente para que o juiz, obviamente, possa aproximar as partes de uma decisão que são elas que formam essa decisão. No fundo, eu procurava levar dar essa relevância, essa informação às partes, no fundo, da importância da conciliação. Que, no fundo, se elas obterem a composição do litígio por via de um acordo, são elas que formam a decisão. Não é o tribunal que vem impor a uma decisão. E as concessões que cada uma pode sempre fazer é muito melhor do que ser o tribunal a impor apenas a sua solução. E eu exortava sempre as partes, obviamente, nessa possibilidade. Não é? Nunca perdi uma oportunidade. Agora, quando olho, obviamente, para a manifestação das partes dos processos e vejo que a posição das partes estão tão vincadas e sem qualquer possibilidade, obviamente, de entre elas haver uma aproximação, pronto, eu nem sequer convocava.
Porque há a ideia que a falta de convocação da audiência preparatória constitui uma nulidade processual. Não constitui. Ainda que haja invocação de exceções por parte do réu. Obviamente que ela só é obrigatória se o juiz for decidir a ação, obviamente, no despacho sancionador. É sim, ele tem obrigatoriamente que convocar. Pronto. No fundo, a audiência preparatória também é, de fundo, um ato processual de preparação do ato subsequente, que é o despacho saneador, não é? No fundo... Doutor, sobre isso eu tenho uma dúvida, sobre a audiência preparatória, sobre como acontecem as audiências preparatórias. Acha que a discussão do pedido, a discussão da matéria de direito na audiência preparatória tem alguma relevância para a decisão, uma vez até que o que é discutido oralmente não é consignado em ata, e depois, quando o juiz for decidir, já não se lembra muitas vezes do conteúdo da discussão? De facto, é uma pergunta interessante. É claro que é o seguinte, assim, estamos a falar da audiência preparatória. Sim, audiência preparatória. Assim, em regra, só ocorre esse ato de discussão, não é? De discussão dos pedidos, se o juiz for decidir a ação no despacho saneador, que é o ato subsequente à audiência preparatória, não é? Que é o próximo ato, a intervenção do juiz no próximo despacho é depois da audiência preparatória. A lógica disso é o seguinte: primeiro, é um dever processual, não é? De modo a evitar decisões de surpresa. Segundo, permite que as partes tenham consciência que o juiz, em relação à matéria de facto, não é? Que eles, nos articulados, entendiam controvertida, que o juiz já se convenceu que ela não está controvertida, porque o juiz, obviamente, na audiência preparatória, não indica, porque não lhe compete fazer essa indicação de quais são os meios que ele se serviu para ter a convicção que os factos relevantes para a ação estão decididos, seja eles do autor, não é? Que determinam a procedência da ação, seja eles o do réu que determinam a improcedência da ação. Pronto, imagina. Mas ele convoca as partes nesse sentido. Então, em princípio, o que é que as partes fazem quando se vai discutir os pedidos? Porque muitas vezes é o âmbito da discussão dos pedidos. Eu sei que há muitos juízes que convocam audiências preparatórias com esse objeto, não é? Discussão dos pedidos. Porque, e muitas vezes se convoca a discussão dos pedidos mesmo sem ter a convicção que ele vai decidir a ação no despacho senador, mas ele convoca por uma questão de se precaver, porque depois, muitas das vezes, ele, quando vai analisar, depois da audiência preparatória, o processo, né, se calhar aí até analisa com mais serenidade, com mais objetividade, e vê que está em condições de poder, afinal, decidir o objeto da ação sem necessidade de produção de prova. Ao contrário também, aquelas vezes que é o contrário, não? Mas a prevenção, ou seja, a situação, ao contrário, está prevenida na lei, porque a lei previne. O juiz até pode convocar a audiência preparatória com a convicção de que está em condições de decidir o processo. E no âmbito da discussão que ocorre na audiência preparatória, ficar convencido do contrário, que afinal os fatos que ele entendia estarem provados ou que ele compreendia serem os relevantes não seriam aqueles ou não estarem provados. E assim, o facto de ele ter convocado a audiência preparatória com a finalidade de discutir os pedidos, porque vai decidir no despacho senador, não faz caso julgado. Significa que ele pode dar o dito para ele não dizer, não, eu ao final não estou convencido, não estou, que a situação factual, a matéria factual está resolvida, eu preciso de produção de prova para melhor esclarecimento e avançar. Então, qual é o âmbito da discussão dos pedidos? O âmbito da discussão dos pedidos, no fundo, porque não pressupõe só a promoção do debate jurídico, é também a promoção do debate sobre a matéria de facto. Não é? Porque a promoção dos pedidos envolve essas duas componentes. Os debates sobre a matéria de facto, o que é que vai envolver? É que as partes estão conscientes que o juiz já está convencido relativamente à matéria de facto. Por isso é que ele convocou a audiência com o objeto de discutir os pedidos. Então, as partes vão debater o quê? Eles vão olhar para a petição e vão ver quais são os meios de prova que produziram, ou melhor, o autor vai olhar para a petição, vai ver qual é o meio de prova que produziu com a petição, que documentos instruiu, por exemplo, com a petição. E vai olhar para a atitude daquilo que ele alegou, não é? A afirmação factual que ele fez, vai olhar para a atitude processual do réu e ver se determinados fatos que ele alegou, o réu
não os impugnou como devia, não é? Não fez a chamada impugnação especificada de imputações que lhe foram feitas, consideram-se que é factos admitidos. Sim. Ou porque muitas vezes certas afirmações do réu, não é? Com o intuito de impugnar as afirmações do autor, constituem confissões, não é? Então, o autor pode ter em conta dizer, olha, peraí, mas eu vejo aqui que de facto que aqui, esse documento que eu apresentei um documento autêntico, não é? Faz prova plena desse facto que eu afirmei. Se o réu não pôs em causa, porque o réu podia pôr em causa quê? A validade desse documento, e só assim, obviamente, é que se afastam a força probatória de um documento que faz prova plena. Se o réu, em relação a esse documento, não põe em causa a sua validade substancial, significa que esse facto também pode ser dado como provado, já. Então, no fundo, o debate sobre a matéria de facto depois vai ser o quê? É as partes se pronunciarem sobre os meios de prova que produziram com os articulados e ver quais são os efeitos que deles podem resultar. Oh, doutor, eu entendo, me disse-me, eu entendo que esse facto está plenamente provado, porque eu, com esse facto, instruí esse documento faz prova plena de facto, porque nos termos do direito substantivo, a prova desse facto só se faz por via desse documento. Olha, eu aqui invoquei isso, imputei esse facto ao réu, o réu não impugnou especificamente como devia, considera-se esse facto admitido por acordo. Eu aqui, ou melhor, o réu, no artigo X da sua contestação, diz isso. E esse facto traduz o reconhecimento dessa situação como desfavorável. Pronto. E o réu é a mesma coisa, também, obviamente, fazer esse mesmo exercício. E a partir daí, as partes então podem dizer assim, então esse facto tem que ser dado como provado e este não. Esse é o debate sobre a matéria de facto. E depois há o aspecto jurídico. No fundo, porque em regra, embora, por isso é que aqui e isso está tudo integrado, como requisito da petição inicial, o que é que o legislador impõe no dever da petição? É que o autor exponha as razões de facto de direito, não é? Mas a questão da alegação de direito deve ser sucinta, deve ser apenas aquela parte relativamente ao direito que deve ser aplicada àqueles factos para extrair a solução jurídica que ele formula como pedido. Porque, em princípio, a discussão do aspecto jurídico só se faz lá depois do julgamento, não é? Antes do juiz proferir a sentença. Se ele está a ser antecipado, o juiz tem que conferir as partes poderem quê? Fazer o tal enquadramento jurídico. Isso, pergunta-me, mas isso tem alguma relevância? Bem, porque muitas das vezes o juiz pode ser que não está a qualificar corretamente a situação que está em apreço. Ou pode ser que o autor não desenvolveu suficientemente, e o réu, suficientemente a questão jurídica na petição, porque, em princípio, o que era importante na petição essencial era a temática factual. Pode ser que ele deu apenas algumas luzes, quer pela indicação das normas jurídicas aplicáveis, quer por referência ao instituto jurídico aplicável. Mas agora, na discussão jurídica, ele, no fundo, tem que fazer um enquadramento mais vigoroso daquilo que entende que devem ser as consequências jurídicas a extrair, não é? Desse instituto ou dessa norma. E é importante, muitas vezes, o juiz, pode ser que o juiz até, isso pode resultar que eu estou a qualificar mal a situação, ou estou a extrair consequências distintas daquela que poderia extrair dessa norma, não estou a fazer a suficiente substanciação da norma àqueles factos. E é nessa discussão que, desse instituto também pode surgir essa consequência, vai-me permitir fazer um melhor estudo. Por isso, ela é sempre importante. Era sempre importante. Agora, é claro que, como diz, como aquilo não é vertido em ata, porque em princípio o objeto da discussão jurídica não é vertido em ata, é claro que se houver muito distanciamento da data em que ocorre essa discussão, não é? Na audiência que ocorre essa discussão, com a data que o juiz vai proferir a decisão, é claro que isso também pode, obviamente, ser prejudicial para a parte, porque, claro, a mente não é um computador e, obviamente, pode esquecer todos os aspectos que foram obviamente, dimensionados no aspecto jurídico da discussão. Condensação, saneamento, passa para a fase seguinte, não é julgamento. Eu estou a correr um bocadinho porque já estamos há 1h quase e meia a falar. Pronto. Não parece, não é? Mas as outras partes também são mais rápidas. Porque a fase dos articulados, de facto, é aquela fase em que se perde mais tempo, em que tem aspectos mais relevantes a tratar. Pronto, entramos então no despacho. O despachador, que ainda é a fase da concessão, da condensação, o juiz, obviamente, vai fazer o quê? Se não decidir o mérito da ação no despachador, vai fazer a seleção da matéria de facto, não é? Relevante, ou seja, a matéria de facto relevante para a decisão.
No fundo, e de onde é que ele extrai essa matéria? É a matéria que foi alegada pelas partes articuladas. O juiz não pode inventar factos. Ele só pode extrair, não é? Ele só pode fazer essa seleção a partir dos factos que foram alegados pelas partes. E quais factos? Aqueles fatos que se revelam importantes para a decisão. Ele não seleciona tudo e qualquer coisa. No fundo, ele aí vai fazer a chamada depuração. Por isso é que se fala em condensação. No fundo, é condensar, é depurar tudo aquilo que nos interessa para o processo e colocá-lo, obviamente, para a fase subsequente, que é a fase de julgamento. Claro que a fase de ação da matéria de facto, porque o despachanador comporta duas partes. Uma fase relativamente ao suprimento das exceções ou o pronunciamento relativamente aos pressupostos processuais, é ali a fase ideal que o juiz se pronuncia então sobre a verificação ou a falta deles dos pressupostos processuais. Não é? O juiz toma uma posição efetiva sobre os pressupostos processuais. Nós vimos que na fase inicial, em despacho preliminar, o juiz podia tomar em consideração os pressupostos processuais, mas é nessa fase, não é? A fase primordial em que se atribui ao juiz a competência para esse fim. No fundo, é verificar se efetivamente se reúnem os requisitos para que o processo possa subsistir e se emitir uma decisão sobre o mérito da causa. Pronto. O juiz, então, numa primeira fase, se pronuncia sobre isso, sobre os pressupostos processuais, sobre as eventuais nulidades, sobre o suprimento de eventuais nulidades e irregularidades, determinadas exceções, e vai para a segunda fase, então, que é a chamada fase, que é a parte, então, relativamente à seleção da matéria de facto, não é? E aí, obviamente, identifica quais são os factos que vão ser objeto de produção de prova, ou seja, que estão controfetidos, não é? Ele só pode ser factos que estão controfetidos, ou seja, que o autor alegou e o réu deduziu a posição, ou que o réu alegou e o autor que estão em contradição com a versão apresentada pelo autor, são os factos que integram, então, a chamada especificação questionária. São, assim, as duas peças processuais que integram o despachanador. Na especificação, coloca lá os factos que entende já estarem provados. Não é? E, obviamente, que nessa fase que não foi produzindo ainda a prova, os factos que ele integra a especificação só podem ser aqueles que resultam de prova plena, não é? Nomeadamente documental, confissão e admissão por acordo. Quer dizer que nesse leque de factos ele pode já integrar a especificação. Na parte relativa ao questionário, não é? Ele integra então os factos que estão controfetidos, que são aqueles que as partes vão ter que produzir prova para convencerem o juiz que eles se verificaram ou não se verificaram. Não é? Pronto. E está fechada então a fase da condensação. As partes depois são notificadas então para quê? Para indicar os meios de prova, não é? Os meios de prova adequados, não é? A demonstrar os factos que estão no questionário, não é? A chamada base instrutória, aqueles que são os factos que constituem o tema, que vão constituir o tema probatório, não é? As partes indicam então os meios de prova, requerem aqueles que entendem ser os mais adequados. Entretanto, o tribunal, em matéria de instrução, tem poderes inquisitórios, pode o juiz oficiosamente também determinar a redação de determinados meios de prova que as partes não tenham indicado, e passa-se então para a fase subsequente, que é a fase de discussão e julgamento. Não é? A fase de discussão e julgamento, como já disse aqui, integra, obviamente, uma fase de produção de prova, não é? E não vamos aqui elencar os vários meios de produção de prova, não é? Integra uma fase de produção de prova, integra um ato de debate sobre a prova produzida, os debates sobre a matéria de facto, que é aquilo que eu também já disse que pode ocorrer na audiência preparatória, quando o juiz vai decidir a ação no despachanador. Integra esses debates sobre a matéria de facto e, obviamente, se as partes quiserem fazê-lo oralmente naquela audiência, podem também promover já o debate sobre o aspecto jurídico da causa. Em regra, os advogados nunca vão preparados para a discussão do aspecto jurídico da causa, preferem fazê-lo por escrito, porque a lei faculta essa possibilidade de fazê-lo por escrito depois do encerramento da audiência. Pronto. Mas, nessa audiência, não é, que se convoca, então, com a finalidade de fazer a discussão da matéria de facto e do aspecto jurídico da causa, no fundo por isso é que se chama audiência de discussão e julgamento, produzida a prova e promovido o debate sobre a matéria de facto, o juiz, obviamente dependendo se o tribunal é singular ou coletivo, decide então sobre a matéria de facto, ou seja, aquela matéria que ele solucionou, não é? Na fase de condensação, no despachanador, na peça que se designa questionário, ele indica lá os factos, por isso é que são chamados de quesitos, não é? Os factos vão ter que ser respondidos se eles estão provados ou não estão provados, não é?
Depois de produzida a prova na audiência de discussão, em regra, a prova produzida na audiência de discussão é a prova testemunhal, porque as demais provas são, em regra, produzidas antes da audiência, não é? Ou no decurso da audiência, suspensos os trabalhos, isso vai produzir a prova, nomeadamente a prova por inspeção, a prova pericial, por exemplo, não é? Ela pode ser produzida antes do início da audiência, se as partes obviamente tiverem requerido, ou se o juiz oficiosamente tiver determinado, quer a pericial, quer a testemunhal, e a prova, quer a inspeção, quer a pericial, sendo que a prova testemunhal, podendo também ser produzida antecipadamente antes dessa audiência ou fora dessa audiência, em regra ela é produzida na audiência, discussão e julgamento. Pronto. Encerrada a frase de exposição de prova, o juiz promove então um debate sobre a matéria de facto, no fundo é aquilo que já dissemos, que é aquilo que pressupõe, não é? É que as partes se pronunciem sobre os meios de prova que foram produzidos e os efeitos probatórios que deles devem decorrer. Então o juiz vai então responder, não é, sobre a matéria de facto, no fundo dar respostas àqueles quesitos que ele formulou, saber se eles estão ou não provados. Obviamente que relativamente aos factos provados, o juiz tem que apresentar uma fundamentação, dizer porque considera que este está provado e os outros não estão, por exemplo, não é? O juiz tem que fundamentar e esses atos são praticados nessa mesma audiência. O juiz obviamente interrompe os trabalhos momentaneamente para aí obviamente fazer um despacho relativamente à decisão da matéria de facto, vem para a audiência, faz a leitura dessas respostas e obviamente as partes representadas por advogados podem apresentar reclamações sobre essas respostas. No fundo é impugnar, não é, a decisão do juiz através dessas reclamações. E essas reclamações, obviamente, podem ser apresentadas em face de quê? Da falta de fundamentação do juiz, por exemplo, não é? Em face à resposta dada, pela obscuridade da fundamentação que o juiz deu ou pela deficiente fundamentação. Pronto. E o juiz, depois, sobre essas reclamações, tem que se pronunciar na mesma audiência. Pronto, vem e se pronuncia e diz se elas são ou não atendidas. Caso não forem, obviamente não há recurso sobre essas decisões, o recurso sobre essa impugnação tem que ser feito na decisão final. Pronto. E, encerrada a fase de discussão, o juiz, pronto, convida então as partes a fazerem a discussão do aspecto jurídico da causa. Caso as partes entendam, ele é feito oralmente nessa audiência. Caso entendam que não, ele é feito por escrito, não é? Até de 8 dias depois dessa audiência. Pronto. E depois entra-se então no domínio da fase subsequente, que há autores que consideram não ser uma fase, ser apenas um ato processual, que é então a sentença, não é? Que é depois preferida a sentença. E terminou o processo aí. Nós temos consciência, e esta já algo que vou dizer a quem nos assiste, que o processo declarativo é denso. Tem muitos aspectos a serem abordados durante a tramitação. A nossa intenção no início já não era esgotá-los, não era dar uma pincelada sobre os aspectos gerais do processo, e acho que conseguimos fazer. Eu estou satisfeito com a intervenção. Não sei se o doutor acha que ficou alguma coisa por dizer. Pois, quer dizer, eu não sei se ficou de certo muita coisa por dizer, não é? Mas sim, agora, obviamente que não temos dado tempo. O tempo em uma hora e meia não conseguimos fazer estudar aquilo que nós demoramos um ano letivo inteiro para aprender, não é? Então em uma hora não conseguimos, obviamente. É a síntese que foi possível no tempo que tinha disponível. Agradeço a sua vinda aqui e o esclarecimento que deu, que foram bastante simples. Eu é que agradeço, obviamente, o vosso convite. Muito honrado pelo convite. Foi um gosto enorme poder aqui... Para nós também. Sentiu-se, quando falava, que efetivamente estava a gostar da coisa, não é? A pessoa depois ouve. Sente-se à vontade e nem se dá conta que passou tempo. Passou por nós enquanto gravávamos uma chuva, né? Choveu. Não deu conta, né? Eu não sei porquê. Eu comecei a ouvir aqui um chiado no seu ouvido. Mas eu dizia, mas deve ser aqui coisa que está a fazer uma interferência. Devia ser da chuva, não? Era a chuva que estava a cair. Assim, senhor. Pronto, então, perdemos aqui, de facto, com questões muito interessantes. E por isso, mais uma vez, agradeço. Esteve connosco o Dr. Flávio Pimenta. Eu incentivo-lhe a ver esses episódios quantas vezes desejar, porque está extremamente interessante, tem aqui coisas muito proveitosas. Entendemos que é um conteúdo muito técnico e talvez não interessa a todos, mas assim que interessar, por favor, veja, subscreva o canal, se possível.
veja quantas vezes quiser o episódio e absorva dele o máximo de conhecimento também que desejar. Como sempre digo, o conhecimento que aqui se produz é de qualidade, os convidados são de qualidade, isto está mais do que provado, já não precisamos provar nada, absolutamente nada a ninguém. Portanto, cumpra o papel que nós lhe atribuímos, que é de divulgar, permitir que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.